Boa tarde aí para vocês. Já começamos aqui a nossa live, tá? Já coloquei aqui. Então, deixa eu ver quem tá aqui. Boa tarde, Milena. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Girassol. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Yânia ou Xânia. Boa tarde, Mariane. Boa tarde, Joelma. Boa tarde para vocês, tá certo? Uma boa tarde para todos. Estamos começando agora, 5 horas em ponto. Essa live de gastro, tá? Tá aí na tela os temas que a gente vai ver hoje. Vamos tentar ver pelo menos doença ulcerosa péptica, gastrites, gastropatias e dispepsia não ulcerosa. Deixa eu ver quem mais. Boa tarde, Vanúzia. Boa tarde, Maria Fernanda. Boa tarde, Monique. Boa tarde, Rubem. Certo? Boa tarde para vocês. Certo? Lembrando, dar os recados aqui iniciais. Lembrando aquilo que eu falei na live de meio-dia, tá? Hoje, semana que vem, a gente não vai ter lives, tá certo? A gente vai ter live no Instagram, 2 lives no Instagram. Eu coloquei lá a enquete lá no Instagram para vocês votarem quais são os temas que vocês gostariam. A gente vai ter 2 lives, uma live de clínica, né, que depende do tema que vocês escolheram lá. Coloquei tireoide, coloquei arboviroses, coloquei lá os temas para vocês escolherem. E também tem os temas de obstetrícia, tá? Vamos ter uma live de obstetrícia na quinta-feira, uma live de clínica na terça-feira e uma live de obstetrícia na quinta-feira. Eu acho que eu vou fazer essa live de 5 horas também da tarde. Então vai ser no mesmo horário da nossa live aqui, de tarde. Tá certo? Então escolham lá os temas, tá certo? Vão lá, votem na enquete para vocês escolherem. Boa tarde, Shirley Romero. Tá certo? Não esqueçam de votar para que vocês escolham esses temas. Aqui nós temos muitas pessoas que participam da live, então votem. Boa tarde, Gabriel. Tá certo? Lembrando, não vamos ter live na semana que vem. Vocês vão tirar a semana para poder responder os simulados, revisar os temas, colocarem tudo em dia para que a gente coloque. Essa semana eu ainda vou colocar muitos simulados lá para deixar para vocês fazerem, tá? Os simulados são curtos, dá para você fazer todos eles rapidamente. Então vocês vão ter muito material para estudar durante essa semana que vem, né? Materiais de coisas que a gente já fez. Então vamos repassar, revisar todo o conteúdo que vocês vão ter esses descansos. Estamos conversando há muito tempo, vamos começar a nossa live, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar. Vamos falar de dispepsia, certo? Dispepsia, eu vou ter a dispepsia. A divisão é dispepsia funcional e a não funcional. A funcional é aquela que não tem nenhuma causa orgânica. Geralmente a dispepsia funcional, ela não vai ter causa orgânica. A dispepsia não funcional, certo? Ela vai ter uma causa orgânica estabelecida. E a primeira causa que a gente vai pensar de dispepsia não funcional vai ser a úlcera, que pode ser a úlcera gástrica ou a úlcera duodenal. Geralmente a que dá sintomatologia de dispepsia é a úlcera duodenal. A úlcera gástrica ela é mais assintomática, tá certo? Beleza? Então vamos falar da dispepsia funcional agora e depois a gente fala da úlcera, tá certo? Então, quais são os critérios para a gente classificar uma dispepsia como uma dispepsia funcional? A gente tem os critérios de Roma 4. Tá? Os critérios de Roma 4 são os critérios utilizados para a gente fazer o diagnóstico através dos critérios dessa dispepsia funcional. Então, o que dizem os critérios de Roma 4? A gente tem 3 pontos aí para que a gente diagnostique esses casos de dispepsia funcional. Então, vou falar para vocês aqui. Ó. Eu tenho que ter a presença de um ou mais dos seguintes sintomas. Quais são os sintomas que a gente tem? Ó? Sensação de incômodo ou de plenitude pós-prandial. Primeiro ponto, eu tenho que ter um ou mais disso aí. Saciedade precoce, dor epigástrica ou queimação epigástrica. Então o cara tem um incômodo, uma sensação de saciedade precoce, uma dor epigástrica ou uma queimação epigástrica. É isso que ele apresenta. Para dizer que ele tem dispepsia, ele tem que apresentar algum desses sintomas. Além disso,
Ele não deve ter nenhuma doença estrutural ou orgânica associada que justifique esse quadro clínico. Então não pode ter úlcera, não pode ter nenhuma alteração estrutural que justifique o quadro clínico. E ele tem que apresentar, o início dessa queixa tem que ser há mais de 6 meses, tá certo? O início desses sintomas ele tem que ser pelo menos 6 meses antes do diagnóstico, tá certo? Então são essas as 3 características que nós vamos apresentar. Apresenta alguns sintomas, como sensação de incômodo, saciedade precoce, dor epigástrica ou queimação epigástrica. Ele não pode ter nenhuma causa orgânica e estrutural que justifique esse quadro e esses sintomas eles têm que estar há mais de 6 meses, pelo menos 6 meses, tá certo? Quais são, do mesmo jeito que na doença do refluxo gastroesofágico, a gente também tem sintomas de alarme para a dispepsia funcional, tá certo? Que vão fazer com que a gente pense numa causa orgânica. Se esse paciente ele apresenta perda de peso, se ele apresenta disfagia, se ele apresenta sangramento, se ele apresenta obstrução gástrica, então nós vamos ter aí sinais, sintomas e sinais de alarme que vai fazer com que a gente pense em outras causas que não são a dispepsia funcional, tá certo? Então, dispepsia funcional ela não pode ter nenhuma causa orgânica. Se a gente apresentar algum sinal de alarme, como perda de peso, disfagia, sangramento ou obstrução gástrica, então a gente vai pesquisar outras causas também, que podem ser causas orgânicas, tá certo? Então, qual é a conduta aí, o tratamento que eu vou fazer em relação à dispepsia orgânica e à funcional? A orgânica eu vou tratar a causa de base, daqui a pouco a gente vai falar das úlceras, tá? E a gente vai entender como é que a gente faz o tratamento dessas úlceras. Mas a dispepsia funcional eu vou tratar com medidas higiênico-dietéticas, certo? Com medicações antiulcerosas, eu vou tratar com procinéticos e vou tratar com a erradicação da H. pylori. Quais são os principais fatores de risco para que a gente apresente dispepsia? Então, H. pylori é um dos principais fatores de risco. Beleza? Voltamos. Então, nós estávamos falando, quando fomos interrompidos pelo travamento, certo? Nós estávamos falando da dispepsia funcional, não era isso? Nós falamos da H. pylori. Então vamos voltar. Ó, eu falei para vocês então que um dos fatores de risco para a apresentação da dispepsia funcional é a H. pylori. E eu tinha que fazer, como medidas gerais, eu tinha que fazer a erradicação da H. pylori, tá certo? Então, uma das medidas que eu vou fazer é a erradicação da H. pylori, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas importantes em relação à H. pylori, tá? Hoje está terrível. Tá? Voltando. Então, a gente falou até agora que existe a dispepsia funcional e a não funcional. Não foi isso? A gente falou disso. A gente falou um pouquinho da dispepsia funcional. Nós falamos dos critérios de Roma 4. Nós falamos dos sintomas de alarme. Nós falamos do tratamento. Que na dispepsia funcional eu vou fazer medidas higiênico-dietéticas. Eu vou dar anti-ulcerosos. Eu ia fazer tratar com procinéticos e eu ia fazer a erradicação da H. pylori. E aí, em relação à H. pylori, eu tenho algumas observações para fazer para vocês, tá certo? A H. pylori ela é a principal causa de úlcera péptica, tá? A H. pylori é a principal causa de úlcera péptica, beleza? Então, quando tenho úlcera péptica, eu tenho que fazer a erradicação da H. pylori, certo? A sua erradicação, ela reduz as recidivas das úlceras pépticas, certo? Como é que eu faço o diagnóstico da H. pylori? Eu faço a endoscopia digestiva alta e faço a biópsia.
dessa mucosa. E aí eu vou fazer a análise histopatológica e o teste de urease. E aí, através disso, eu vou diagnosticar se apresenta ou não H. pylori, tá certo? Nas úlceras duodenais, o que acontece nas úlceras duodenais é o seguinte, que a H. pylori ela vai afetar, vai destruir, infectar as células D, que são as produtoras de somatostatina. A somatostatina ela inibe as células produtoras de gastrina. Então, como eu não tenho a somatostatina, eu vou ter um aumento da produção de gastrina e um aumento da produção de ácido clorídrico. Então, as úlceras duodenais, elas aumentam o ácido clorídrico. Eu tenho hipercloridria. As úlceras gástricas, geralmente a H. pylori ela causa a destruição da mucosa. Então eu tenho redução da produção de ácido clorídrico. Eu tenho hipo ou até acloridria nas úlceras gástricas. Então tem que memorizar isso. Úlceras duodenais, eu tenho hipercloridria. Úlceras gástricas, eu tenho hipocloridria. Tá certo? Adianta fazer sorologia para H. pylori depois de fazer a erradicação? Não. Porque do mesmo jeito que acontece, por exemplo, lá na sífilis, que a gente tinha os testes confirmatórios, como o FTA-ABS, a cicatriz sorológica ela fica. Então, uma vez que você teve H. pylori, você vai ter a sorologia positiva para H. pylori o resto da sua vida, tá certo? Nunca você vai deixar de ter sorologia positiva para H. pylori, tá? Então, sorologia não vale a pena para ver se o paciente ele está respondendo ao tratamento, certo? Porque a sorologia positiva vai continuar positiva para o resto da vida, tá certo? Então, é isso daí. A gente falou que ela é o principal fator das úlceras, então se o paciente tem úlcera, tem que erradicar H. pylori para evitar as recidivas. A gente falou também que nas úlceras duodenais eu tenho hipercloridria, nas úlceras gástricas eu tenho hipocloridria. Eu falei também que a sorologia ela não é eficaz para poder fazer a verificação do tratamento, tá certo? Quais são as indicações para erradicação da H. pylori? Então, o paciente que tem úlcera gastrodenal tem que erradicar. Paciente que fez cirurgia gástrica para câncer, então tem que erradicar H. pylori. Paciente que fez ressecção gástrica, agora para câncer recente. Então, geralmente, eu tenho cânceres que são mais tardios ou cânceres recentes. Tanto nos cânceres recentes como nos tardios, tem que fazer erradicação para H. pylori. Se o paciente tiver um familiar de primeiro grau que apresenta história prévia de câncer gástrico, ele também tem que fazer a erradicação, certo? Então, se o cara teve câncer precoce ou tardio, certo? Se ele tem um paciente de primeiro grau que apresentou câncer, mesmo assim, esse paciente ele tem que fazer erradicação, tá? Se ele tem gastrite com também risco de úlcera, se apresenta o tratamento de dispepsia funcional, todos esses pacientes eles têm que fazer a erradicação. Se apresenta uma anemia que ferropriva inexplicada, também o paciente tem que fazer a erradicação, certo? Então, todos esses fatores vão demonstrar que o paciente tem que fazer a erradicação da H. pylori. Então, pacientes com úlceras, pacientes com cânceres pós-cirúrgico de câncer gástrico, todos têm que fazer erradicação. Como é que é o tratamento para a erradicação da H. pylori? Como é que é o tratamento para Helicobacter pylori? Você vai fazer como primeira opção, certo? O IBP, que pode ser o omeprazol, por exemplo, certo? Se esse paciente tiver dispepsia funcional, então a gente vai